Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola. Deixa eu registrar aqui que não foi só o Fábio que ganhou a bela camisa de 32 anos da Bobigueira. Philon Max mandou aqui uma pra mim também. Camisa que tem como um mascote, né? Seria o Bob Marley. Será que essa é a palavra certa, Fábio? O personagem, né? O personagem. Torcida do Figueirense, Bobigueira. O homenageado. O homenageado é o Bob Marley, sempre uma torcida muito alegre. Sempre fez muita festa nas arquibancadas. Ganhei uma camisa, vou guardar com muito carinho. Tá feito o registro. Essa rapaziada Pode falar, Fábio. Essa rapaziada aí faz uma fumaça legal. Sempre fazendo muita festa nas arquibancadas. Boa tarde, craques do Clube da Bola. Aqui em Itajaí estamos muito felizes pela campanha do Marcílio Dias, vice-colocado. Que venha o Vasco, é o Rodrigo de Itajaí. O nosso Internacional de Lages era para estar brigando com o Avaí e Criciúma lá em cima da tabela. Mas nosso sistema defensivo não coopera. É a mensagem do Marcelo Moreira, ó, meu xará de nome e sobrenome. Marcelo Moreira de Andrade, de Lages. O Avaí foi bem até as substituições do Barroca. O maior adversário do Avaí é o Barroca. É a opinião do Zulmar. Quem já mandou pra gente mensagem também com fotinho e tudo foi a Rô, captou aqui um momento. E ela disse o seguinte, ela está muito lisonjeada. É muita honra para falar o nome do meu irmão Carlos Magno no troféu dos melhores do Carnaval. Troféu aí que a LS, a Liga das Escolas e a NDTV criou aí para homenagear alguns destaques do Carnaval desse ano. Leva o nome de Carlos Magno, irmão da Rô. Está feito o registro. Pode falar, Fábio. Carlos Magno é o que fazia a decoração do Carnaval aqui de Florianópolis, lá nos anos ali na Avenida Paulo Schlemper, eu acho que é isso, ali no... Paulo Fontes? Paulo Fontes. Então era um trabalho belíssimo, magnífico, assim, coisa de primeiro mundo, né? E aí muito justamente homenageado. Aliás, ele é boneco do Berbigão do Boca, né? E eu já homenageei ele umas 2 vezes na minha coluna também. Legal. Só para falar pro pessoal de casa, caindo da cadeira, quando eu fiz assim, estava apenas colocando na mesinha, tem uma mesinha aqui do lado, eu coloquei a camisa da Bobigueira. Mais uma mensagem chegou agora, o professor Tita. Já que estão falando em cartão, coloquem a minha ideia de dar cartão vermelho para o jogador que tirar a camisa na comemoração do gol, pois assim eles pensariam um pouco mais. Hoje leva o amarelo, né? Tirou a camisa, foi sem camisa pra galera, leva o amarelo. Ele fala que é legal botar o vermelho. Creio que aqui a linha de pensamento do professor Tita é que na hora que aparece o patrocinador, na hora que aparece o escudo do time, o número do jogador, o cara vai lá, tira a camisa, joga pro alto, vai pra galera. Realmente uma ideia legal aqui do professor Tita. Um abração, professor. Pedir para colocar na tela a tabela do Catarinense pra gente dar aquela olhadinha, a tabela de classificação. Como eu falei, Criciúma tem 15, o Marcílio Dias tem 13, o Avaí tem 11, o Figueirense pulou para a 4ª posição com 9 pontos, o Concórdia, o Galo do Oeste é o 5º com 8 e o Barra fecha a primeira parte com 7 pontos na 6ª posição. Depois, também com 7 pontos, Brusque e Joinville formam o G8. Depois aquela zona que é até não tem nem contorno, olha só, é o Hercílio Luz com 6 e o Inter de Lages com 5 pontos. A zona de que não vai nem para frente nem para trás. Zona perigosa, tá vermelho, tem a Chapecoense com 5 pontos na 11ª e o Nação agora de Araquari com 3 pontinhos na 12ª posição. Fazer o seguinte, vamos falar com o líder do campeonato, Renato Semensati, direto de Criciúma. Chega mais, Renato. Boa tarde, Marcelo, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Clube da Bola. Muito bem, no final de semana é diferente para o torcedor do Criciúma, porque o jogo contra o Avaí acontece só na segunda-feira, mas o Criciúma é líder isolado da competição. E aqui, como eu sempre gosto de dizer aqui no Clube da Bola, rapaz, aqui na capital catarinense do futebol, tá tudo... Durante a semana, o Criciúma apresentou o seu ônibus pomposo, mais de 2 milhões de reais, para o time poder viajar, trazer conforto à delegação e tudo mais. Então, tá tudo fluindo muito bem. Os 5 maiores públicos da temporada aconteceram no Heriberto Wilson. Tá tudo certo por aqui. Tão certo que para o jogo de segunda-feira contra o Avaí, o técnico Claudio Tencati deve ter força máxima. Marquinhos, Gabriel e Éder, que não jogaram contra o Barra, devem estar à disposição no jogo contra o Avaí. Situações distintas. Marquinhos vinha jogando o campeonato, tomou uma pancada na partida contra o Nação e, segundo o Tencati, e o próprio do clube falou, foi apenas preservado, não tem lesão no joelho. Isso leva a crer que se ele foi preservado, olhando o tamanho do jogo, com todo respeito ao Barra, evidentemente, mas o jogo diante do Avaí
importante no que se refere à disputa pelo primeiro lugar. E o Éder jogou a partida da Recopa, foi decisivo, gol, assistência e tudo mais, mas no intervalo do jogo saiu e aí com uma lesão na coxa, ficou fora. A expectativa é que tivesse voltado no meio de semana, mas não voltou. E aí o Éder em campo contra o Avaí será, se vier a confirmar, um grande acréscimo para o Tigre, porque o Éder é o jogador diferente desse cenário. Então, Criciúma, e aí não é desrespeitar os adversários, evidentemente, na minha visão, o Criciúma é favorito contra qualquer time no cenário catarinense nesse momento. Jogar no Heriberto Wilson, ou jogar na Ressacada, ou no Scarpelli, ou na Arena Joinville, o Criciúma entra em campo hoje, a tabela diz isso, como favorito para a competição. Não é imbatível, evidentemente, mas entra como favorito. Agora, se tiver em campo Éder e Marquinhos Gabriel, aí e na segunda-feira na Ressacada não vai ser diferente. Valeu, Renato. Depois o Renato volta para falar do Hercílio Luz. Fazer o seguinte, vamos para Itajaí, outro titular aqui do programa, atual vice-líder marinheiro, Marcelo Nunes, meu xará, conta tudo. Chega aí. Mancha, tudo bem? Um abraço para você e para quem está ligado no Clube da Bola nesse sábado. É claro que eu começo essa minha participação falando do Marcílio Dias. Que ano espetacular esse começo de temporada 2024 do Marinheiro. E olha, Mancha e amigos do Clube da Bola, certamente quando o Marcílio planejamento dessa temporada e, claro, dessa campanha no Campeonato Catarinense, com uma sequência difícil, pesada, envolvendo jogos contra Criciúma, Avaí, Chapecoense. Talvez o mais otimista marcilista confiasse que o time conseguiria 7 pontos nesses 3 jogos, contra chamados grandes aí, contra os chamados favoritos ao título do Campeonato Catarinense. Pois foi o que aconteceu e olha que só não foram 9 pontos conquistados, porque no final de semana passado o Marcílio acabou cedendo o empate para o Avaí aí na capital do estado. Porque em linhas gerais, uma campanha muito legal do Marcílio aí nesse começo de campeonato catarinense, começo nem tão começo assim, né? Já estamos avançando aí para a 7ª rodada. Com isso, o Marcílio já se livrou do rebaixamento, está bem firme, forte na briga por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, que é o principal objetivo e por que não, né? Seguir sonhando com uma classificação, a segunda com o título do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que essa euforia, essa animação fica para a torcida que tem feito a parte dela, grandes públicos muito legais para o padrão do Campeonato Catarinense Itajaí no Dr. Hercílio Luz, e assim no meio de semana, nessa vitória legal demais, 2-1 para cima da Chapecoense, que a gente está vendo nas imagens aí, 2-1 diante de 3.600 torcedores. E claro que essa euforia, esse otimismo cresce ainda mais. Marcílio que pega o Hercílio Luz nesse domingo fora de casa, tem um histórico recente de muitos confrontos aí contra o time de Tubarão. Marinheiro também de olho no Vasco, né, que vem por aí na Copa do Brasil. Tudo indica que o jogo deve acontecer no dia 27 agora de fevereiro, 9h30 da noite em Itajaí. Essa informação foi até confirmada pelo Marcílio Dias e também pela Federação Catarinense de Futebol no meio da semana, mas ainda não foi batido o martelo de forma oficial pela CBF. É aguardar para ver, certamente casa cheia para Marcílio e Vasco aqui em Itajaí. Mancha, quem sabe se a gente estivesse por aqui 3 Gigantões das Avenidas, os 3 estariam cheios para esse jogo para Marcílio e Vasco. É isso aí, daqui a pouco eu volto para falar do Brusque, porque aqui em Itajaí tá tudo no azul e no vermelho do Marcílio. Até já, Mancha. Tá certo, Marcelo Nunes, aí, o homem que usa a palavra quiçá, já diria Chorão do Charlie Brown Jr., não quer guerra com ninguém. Vamos para Chapecó, o Badá usou uma brincadeira ali do carnaval, dizendo que a Chape andou perdendo, ele perdeu o compasso na avenida. O que aconteceu? Marinheiro 2, Chape 1, Badá. Não, o Marcelo já falou aí, mas foi a vitória do time que quis atacar. O futebol é isso aí. O futebol existe para quê? Para você atacar, para você buscar resultado, para você buscar vitória. E o time que quis buscar a vitória, que quis buscar o resultado, Marcílio Dias. Por isso que mereceu a vitória. O primeiro tempo foi muito ruim, poucas conclusões. Essa aí foi a única do Marcílio Dias. A cabeçada do Gustavo Poffo e a defesa do Léo Vieira, que só ataca ali, só ataca embaixo das traves. A bola tem que ser embaixo das traves para ele fazer a defesa. Aí o único chute da Chapecoense no primeiro tempo, único, filho único, esse aí, o chute do Osman. Aí no segundo tempo, vai ter mais uma outra jogada, isso aí, dá uma olhada, isso aí não existe. Aí no segundo tempo, não, daí o segundo tempo o Marcílio Dias foi pra cima. Foi pra cima na base das bolas cruzadas para dentro da área, goleiro que não sai do gol, defesa que não afasta,
E aí o Marcílio Dias, em 18 minutos, acabou liquidando a fatura. Olha que tranquilidade, que facilidade. Olha o número de jogadores da Chapecoense dentro e na frente da grande área. Aí o cruzamento da direita e o Wendel vai fazer aí o gol de cabeça, 1-0 para o Marcílio Dias. Isso era 8 minutos do primeiro tempo. E depois, uma falta a favor do Marcílio Dias. Ninguém marcou, a bola foi para o lateral, cruzou, a zaga não afastou, o goleiro não saiu. E o mesmo jogador, o centroavante do Marcílio Dias, acabou fazendo 2-0. Aí o Claudinei resolveu que tinha que atacar. Aí fez várias alterações, colocando atacantes, e 41 minutos o Foguinho acabou descontando 2-1 e foi isso aí que aconteceu no jogo. Então, o Claudinei é uma pessoa muito querida, ele conviveu e trabalhou muito mais aí em Florianópolis, no Avaí, do que aqui na Chapecoense. Mas é um profissional respeitado, uma pessoa correta, um profissional comprometido, mas ele tem que entender que o futebol tu tem que atacar. O futebol tu tem que buscar o gol adversário. Não é possível que você vai ficar sempre se defendendo para depois esperar um momento para ir para o ataque, para tentar ganhar a partida. E é por isso que ele está sendo questionado e cobrado. E outra coisa, reclama de arbitragem, reclama de cansaço de viagem, sendo que semana passada jogou 2 partidas com o time descansado aqui contra Barra e Concórdia, não ganhou de nenhum. Aí reclama que teve que viajar de ônibus para Itajaí. Ele quer viajar de avião. A diretoria está na obrigação de deixar a Chapecoense viajar de avião. E aí, rodízio de jogadores. Um jogo é um time titular, o outro é o reserva. O outro é o time titular, mas troca 9 jogadores. Só não tira o goleiro. O goleiro é imexível. E aí não tem entrosamento, não tem ritmo de jogo. Um time que só sabe se defender, quer dizer, tenta se defender, não consegue. 6 jogos, 5 pontos somados, zona de rebaixamento, um péssimo início de campeonato. E o que eu falei antes, Claudinei tem que fazer hoje de tarde esse time jogar mais e vencer, porque senão não garanto que ele continuará no cargo. Eu torço para que continue, porque é um profissional correto agora. Só isso não basta. Tem que ter ousadia, tem que ter ambição. E pelo jeito é isso que está faltando para o nosso querido Claudinei Oliveira. Hoje tem um teste de fogo aí para a sequência do trabalho do Claudinei Oliveira contra o Joinville aqui em Chapecó. A gente segue em Chapecó, mas antes deixa eu só passar um recado. Não sei se essa mensagem vai chegar no receptor. É tipo aquela, quando o pessoal mais antigo vai lembrar, vinha no DVD, vinha uma propaganda, não compre DVD pirata. Justamente num DVD que não era pirata, né? A gente tava pegando o original lá na locadora. Mas é o seguinte, o Clube da Bola não está passando em Joinville, na região de Joinville, porque hoje tem uma programação especial lá, com as finais, né? Uma reprise das finais do campeonato de beach soccer lá de São Francisco do Sul. Mas você que tem um amigo Joinville que mandou mensagem pra você, tá vendo o Clube da Bola? Não tá vendo? Ai, quero ver. Você pode assistir no portal ndmais.com.br. Lembra, Fábio, que a gente pegava o DVD originalzinho lá na locadora, pegava pra ver o Rambo 3, daí vinha uma mensagem, não adquira DVD pirata. Eu não tô adquirindo, eu tô justamente no original. E tem um detalhe, né? E você às vezes entregava e esquecia de rebobinar. Ou fita? pagava a multa ou tinha que voltar para casa para rebobinar o tal do DVD. Não, a fita. A fita. O DVD não rebobina, Fábio. Fita. É tão antigo que o DVD... Não, meu é época da fita. Agora, o Badali falando do Claudinei, eu também tenho o maior carinho pela pessoa do Claudinei. Eu já contei uma história aqui uma vez, mas ele me lembrou essa história, né, de botar o time para frente. O Ian vai lembrar, o Mancha também. Aqui até tem um meme aqui, né, que é um personagem muito conhecido, nosso querido Meira Pezão, né? Claudinei! Ele na ressacada. Bota esse time pra frente! Na época que ele atuava no Avaí, agora tá valendo lá em Chapecó, então. Legal. A gente segue em Chapecó porque, como a gente disse, logo mais tem Chapecoense e Joinville na Arena Condá, o Verdão do Oeste. Tá na crise, né? Quase perdeu o técnico no meio da semana, o Eduardo Florão vai atualizar pra gente. Ele traz mais detalhes. Chega mais, Florão. Oi, Mancha, um abraço pra você, um abraço pro pessoal ligado com a gente aqui no nosso Clube da Bola. Chapecoense e Joinville jogam daqui a pouco, 4h30 da tarde, aqui na Arena Condá, e a Chapecoense vive um momento de muita pressão. Tá na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense e venceu só um jogo até agora na competição. Precisa se recuperar e tem pela frente esse jogo que inclusive já foi decisão de campeonato estadual. O jogo também marca 50 partidas do Claudinei Oliveira pela Chapecoense. Ele que quase foi demitido durante a semana, a pressão estava muito grande sobre ele pela falta de resultados, mas os jogadores sentaram com a diretoria e colocaram também a responsabilidade sobre eles, falaram que a culpa e a responsabilidade pelo momento não é só do Claudinei Oliveira, do técnico da Chape, é também deste elenco. O Osman Júnior, um dos líderes desse elenco, falou sobre essa postura
que teve o time da Chapecoense para evitar uma saída do técnico Claudinei Oliveira. A gente confere esse trecho agora. Eu acho que o Claudinei não pode assumir toda a responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa pelo momento que nós estamos vivendo também, mais do jogador, porque somos nós que entramos em campo e pela pessoa que ele é, pelo treinador que ele é, o caráter que ele tem, eu acho que vale dar esse ponto de apoio para ele, porque todo mundo sabe que, como eu falei, a responsabilidade é do jogador, somos nós que jogamos, então temos que dar uma resposta o mais rápido possível. Tá aí o Osman Júnior, um dos líderes da Chapecoense, e de fato, os jogadores parecem estar mobilizados para tirar a Chapecoense desse momento ruim. Até agora, a Chape fez um rodízio do elenco, e esse foi um dos pontos cobrados pela diretoria sobre o Claudinei Oliveira, quer o fim desse rodízio, quer que o técnico encontre o time titular e dê sequência para ele mesmo, que corra o risco de perder algum jogador, até porque, mesmo com o rodízio do elenco, perdeu o Eduardo Doma com lesão, o João Paulo sentiu na última partida também fora de casa contra o Marcílio Dias, então não é uma garantia de que não vai ocorrer lesão esse rodízio. A diretoria quer que o Claudinei Oliveira encontre o time titular e vá a partir de agora com esse time titular na sequência do Campeonato Catarinense. É o que deve acontecer, é o que a gente deve ver logo mais aqui na Arena Condá, mas o Claudinei Oliveira está sob pressão nesse momento em que completa 50 jogos pela Chapecoense. Precisa vencer o Joinville para sair da zona de rebaixamento, para se reencontrar na competição e também para ter uma sequência nesse trabalho na temporada de 2024. Mancha. Valeu, Florão. Depois o Florão volta com as informações do Concórdia. Para Blumenau, Emerson Luiz. Antes de eu dar um recado, né, que o torcedor do Joinville não me interprete mal. Adoro Joinville, adoro a cidade, acompanho o Jack há muitos anos. Mas o Jack, nos últimos tempos, foi usado, às vezes, como exemplo de um time que decaiu demais. Saiu de uma Série A, Série B, Série C, ficou sem série, não conseguia reagir, tem uma grande torcida e está mostrando algo diferente, na tua opinião, nesse catarinense. Sei que você acompanha tudo muito de pertinho. Só quero antes aproveitar teu gancho aí, Rambo 3. Vejam Sly, que é o documentário do Sylvester Stallone. Abrindo o coração, é muito bom. E do Stallone, sabe, muito bom. E do Schwarzenegger também. Vejam, porque vale a pena. Só aproveitando outro gancho ali, rodízio bom de carne, de pizza, de frutos do mar. E esse campeonato catarinense é muito curto, é um tiro muito curto. Você pode fazer um rodízio com um campeonato longo, porque você precisa de elenco, enfim. Aproveitando também aí essa deixa do Badá sobre o desempenho da Chapecoense. Mas o Joinville, ao contrário da Chapecoense, eu vejo que é um time que tem alma, que tem coração. E a torcida joga junto, a torcida tem comparecido. Você vê pelas imagens aí como o torcedor do Jack tem comparecido na arena e está sedento, sem dúvida nenhuma, de resultados. O Jack, no meu ponto de vista, pela mudança, pela reestruturação, por tantos problemas que tem enfrentado fora de campo, tem feito uma boa competição, um bom campeonato, vai para o mata-mata e dependendo aí da posição onde ficar, se chegar confiante, encaixadinho, tem tudo aí para passar de fase e sonhar com algo mais à frente. Mas estou gostando aí do desempenho do Joinville. É claro que não é lá essas maravilhas, o Joinville trabalha com um orçamento X, mas a torcida está jogando junto e isso é muito importante. E o Jack é muito grande para estar hoje sem divisão, para estar tão distante assim dos demais clubes considerados grandes aqui de Santa Catarina. Mancha. Legal, o Emerson Luiz fica com a gente até o fim do programa. Falar um pouquinho agora do Avaí, né? Ian, Fábio, começamos com os mais velhos. Ian Cel, o Avaí, um empate em casa sempre dá pra olhar por vários ângulos, né? Foi um ponto importante que traz pra ressacada. O Avaí se mantém firme ali na terceira posição. Figueirense chegando, vamos falar do Alvinegro já, chegando ali em quarto. E o Avaí do Barroca, a gente leu uma mensagem aqui dizendo que o maior rival do Avaí é o próprio Barroca, opinião de um torcedor do Leão. Olha, Mancha, eu acho que a maior dificuldade do Avaí hoje passa por controlar jogos. E jogos onde ele sai na frente e me parece que no segundo tempo, principalmente no jogo contra o Joinville, era um jogo que no segundo tempo pedia pausa, pedia toque de bola, descansar com bola. Não sei se por questão de ansiedade ou se isso é uma própria estratégia do treinador, o Avaí recuperava a bola e já tentava contra-atacar rápido, perdia a bola, tomava o contra-ataque. Tem um lance bem emblemático aos 45 do segundo tempo, onde o Modesto arranca com a bola, tenta a finalização, podia tentar segurar, podia tentar tocar a bola lá na frente, segurar a bola, o jogo já estava 2-1. O Avaí, ele finaliza, o goleiro Glauco liga rápido o tiro de meta, o Avaí tem 4 jogadores à frente da linha de bola, aos 46 do segundo tempo.
É isso que me mais chama a atenção, a dificuldade do Avaí em controlar jogos através da posse. Sendo que tem momentos em que o jogo vai pedir para que você deixe ele chato, para que você toque a bola, para que você mantenha a posse, principalmente para você poder descansar dentro do jogo. Isso que mais falta no Avaí hoje. É um time que não consegue controlar, se defende mal, e o que o Avaí toma de gol em erro individual é uma coisa de maluco também. Me chama muita atenção, porque não é um, não é dois, já foram 4, 5 gols em erros individuais assim grosseiros nesse Campeonato Catarinense. Fábio Machado, li seus comentários durante a semana no portal ND+, no Instagram, em todas as redes sociais aí que você posta, e você falava muito do Barroca, que o Barroca analisa, promete mudar, promete mexer durante a semana, mas daí vem outro jogo, o jogo tá acontecendo um em cima do outro, a gente sabe que o Campeonato Catarinense ele é curto, vamos para a 7ª rodada. Qual a tua opinião sobre o desempenho do Avaí hoje? Terceiro colocado, estaria classificado para a fase 2 da competição, está bem na frente e está ruim na defesa? É isso aí, Mancha. Primeiro, eu acho que a gente tem que analisar o seguinte, né? Vamos analisar os pontos positivos do Avaí na minha avaliação. O Avaí hoje tem um ataque muito fatal. O Avaí hoje ali com o Igor, com o Garcês, com o próprio o menino lá, Pedrinho. O Pedrinho. É interessante, são rápidos, toque de bola, beleza. Tem um meio de campo que muitas vezes dá uma consistência melhor. Isso é ponto, né? O outro lado positivo é que a diretoria conseguiu entregar para o Barroca melhores, ou mais alternativas, né? Melhores jogadores do que no ano passado, é a minha avaliação. Agora vamos lá, agora vamos ao momento da crítica. É o terceiro elenco que o Eduardo Barroca está trabalhando no Avaí. É o terceiro elenco. Teve aquele daquela primeira passagem dele no Campeonato Brasileiro, teve do ano passado, que ele pegou já o elenco montado na saída do ex-treinador, né, que era o Moligno, né? E depois tem agora do Campeonato Catarinense. A forma de jogar do Avaí é a mesma. O Avaí sai bem, consegue fazer um bom placar e no segundo tempo acaba entregando, ou por falha de defesa, ou por falha de posicionamento, ou por alterações equivocadas. Vamos lembrar lá no Campeonato Brasileiro, em 7 partidas, o Ian na época fez um levantamento para o ND. Em 7 partidas o Avaí foi bem no primeiro tempo e foi mal no segundo tempo, tomando virada do Cuiabá, tomando empate com o Corinthians no último minuto, perdeu para o Juventude. Então, quer dizer, a forma de trabalhar do Eduardo Barroca não está dando certo na equipe do Avaí. E o time do Avaí hoje, e todos os times do Barroca trabalhou na ressacada, são times desequilibrados. Um time desequilibrado nos setores, com todo respeito, é um time mal treinado. O papel do treinador, o que é? É achar o ponto, é achar o equilíbrio em todas as linhas, é achar o ponto de transição de um time que trabalha com bola, quando ele tem a bola, e sabe trabalhar quando não tem a bola. Então, o que o Ian falou aqui, eu captei muito bem. O que ele quis dizer? O Avaí estava ganhando de 2-0, segura um pouco a bola, retém um pouco a bola, trabalha um pouco a bola. Mas viu, Ian, isso é trabalho do treinador que está ali na beira do gramado para brigar com os caras também. Porque o Modesto que você falou falhou no segundo gol. Ele quis matar a bola no peito na entrada com 46, 48 minutos. Querido, ali é chute para cima, é bumba meu boi. Então, o Avaí hoje tem um ataque positivo, consegue fazer, consegue dar alegria para o seu torcedor, mas tem uma defesa que é uma verdadeira peneira. E aí, Mancha, só para pegar a tua deixa aí, toda a coletiva do Eduardo Barroca é igual. Ela é absolutamente igual. Meu grupo está performando, eu confio nos meus jogadores. E no próximo, é sempre no próximo. Desde que o Barroca entrou na ressacada, o melhor jogo do Avaí é sempre o próximo e esse próximo nunca chega. Tá certo, vamos para Lages. Mais um parceiro aí do programa, o Rafael Araldi, vai trazer umas informações do Inter de Lages pra gente. O Inter que deu uma respirada aí durante a semana. Fala, Araldi. Grande abraço, Marcelo Mancha, amigos do Clube da Bola. O Internacional de Lages tem um novo treinador, Márcio Marola, que em um dia de conversa com a moçada já conquistou uma vitória 2-0 contra o Nação no Tio Vida na última quinta-feira, tirando o Internacional de Lages não só da lanterna, mas também da zona de rebaixamento. Ele entra no lugar do Evandro Guimarães, técnico que foi vice-campeão da Série B, disputou a Copa Santa Catarina também pelo Inter, foi mantido para 2024. Mas o Inter se apresentou tardiamente, muitas dificuldades, inclusive de campos para treinamento. O Evandro Guimarães chegou a falar na imprensa que a equipe lá pela sexta rodada teria condições, que se não trouxessem jogadores ele não era mágico para fazer milagre, né? E o que acontece? Contra o Avaí ele perdeu, conversa que ele já teria entregado o seu cargo à disposição, a diretoria manteve ele para o jogo contra o Ercílio Luz em Tubarão, mas aí nova derrota, ele pediu demissão e o Inter trouxe o Márcio Marola.
tem experiência de ser campeão 2 vezes no Paraguai da Série B pelo 3 de fevereiro de Ciudad del Este. 2013 e 2017 subiu a equipe para a elite paraguaia. Na elite, em 2018, apenas 5 jogos, não foi bem, e ele estava treinando uma equipe amadora de Ciudad del Este, lá na fronteira com Foz do Iguaçu. Uma equipe amadora era a equipe do novo técnico do Internacional. O ano passado, após o Andraus do Paraná subir para a elite paranaense, ele foi contratado, mas não treinou a equipe em nenhum jogo oficial. Ficou pouco tempo, foi desligado e agora chega para ser o técnico do Internacional de Lages. E é ele que, com pouco tempo, já conquistou uma vitória, terá a missão de manter o Inter na elite do catarinense. Grande abraço. Valeu, Araldi, grande abraço. Emerson Luiz, rapidinho, cara. Pra gente não deixar de falar do Nação também, a gente fala de todos os times aqui do campeonato. Nação aí mudou de endereço, mas não conseguiu engrenar ainda, né? Difícil. Só mudou de endereço. Araguari joga na Arena, em Joinville, onde nasceu. E esse confronto ali era decisivo para os dois. E o Inter jogou a Chapecoense para a zona de rebaixamento. E o Nação, Mancha, difícil. Mas acredito aí que só se nessa arrancada aí, nas últimas rodadas, de fato apresentar algo novo. Mas é difícil o time evitar a sua volta para a segunda divisão, como já aconteceu aqui com o próprio Metropolitano. E isso é uma coisa terrível, viu, Mancha? Para a sequência de um projeto, de um ideal, de captação de recursos, de recuperação junto à comunidade, de credibilidade. O Metropolitano já fez esse papel aí, já subiu e já caiu. Sobe e cai. É difícil. Vai de novo disputar a Série B esse ano junto com o Beck. Segue aqui aquele impasse do Complexo Esportivo do SESI. Mas o Nação, ou ele dá uma arrancada agora na reta final, ou infelizmente ele vai cair, Mancha. Tá certo, Emerson. Boa tarde. Hoje começa a reação da Chape. Vamos vencer o jogo por 3-1 e embalar no catarinense é o Vilmar e a Yazari, lá de Chapecó. E o Valci coloca assim, o VAR já deu pano pra manga. Imagina com cartão azul. Infelizmente, o futebol está cada vez mais chato de assistir por essas palhaçadas. Opinião aqui do Valci. Tá aí o nosso número na tela, é o 489-9191-4706. E Ansel, Figueirense 0, Ercílio Luz 0. Faltou um gol? Olha, Mancha, acho que faltou. O Figueirense vai oscilar, o João Burso até já tinha falado sobre isso. É um elenco com média de idade baixa, a gente entende que é um elenco que tecnicamente ainda é um pouco abaixo. E a gente viu em que contextos esse time do Figueirense vai ser potencializado. Contextos onde ele sai na frente, se defende bem, o Figueirense tem se defendido muito bem, não é só questão de não sofrer gols, o Figueirense tem se defendido bem, protege a área muito bem. E quando tem espaços para sair em velocidade, principalmente com o Alisson e também com o Guilherme Pato, que são os dois pontas do time, os dois principais destaques nesse início de temporada. A gente notou que contra o Ercílio Luz, que foi um jogo onde o Ercílio teve mais posse, empurrou mais o Figueirense não conseguiu ligar esses contra-ataques, teve um dia, principalmente do Alisson, que tem sido seu principal jogador, um pouco mais abaixo. Quando teve mais a bola, o Figueirense não conseguiu criar. O principal desafio do João Bursi, principalmente pensando numa Série C de Campeonato Brasileiro, onde nem todos os jogos ele vai ter esse contexto positivo, eu diria assim, do Figueirense sair na frente e ele ter campo para atacar o adversário. Fábio Machado, faltou aí um golzinho pro Figueirense engrenar, conseguiu até melhorar ali na tabela, né? Segue invicto, né? Mas a vitória não veio dentro de casa, é sempre ruim pro torcedor que compareceu no estádio Orlando Scarpelli. Olha, mas o torcedor saiu decepcionado desse jogo. Não que o torcedor que tenha ido para o estádio Orlando Scarpelli, eu acho que mais de 6 mil torcedores, ele fosse para o estádio Orlando Scarpelli esperando ver um Real Madrid, um Manchester City. Não, nada disso. O torcedor do Figueirense, por mais fanático que seja, ele tem a consciência da retomada, ele tem a consciência da reconstrução. Ele sabe, né, que é um novo time do Figueirense. Então não chegava ali e esperar um 5-0 nesse Luz, até porque tem que respeitar um adversário que veio com a estreia do treinador. Mas por que o torcedor ele se decepcionou? Porque por causa dos últimos resultados. O Figueirense vinha de 2 vitórias, não tomava gol. Então aquela questão do estado anímico, né? Pô, é jogo para ganhar, é jogo para fazer 1-0, encostar no rival Avaí, porque semana que vem nós já vamos ter um clássico, já criaria ali um novo ambiente, né? É a questão anímica mesmo. Agora o torcedor ficou muito decepcionado, porque na minha avaliação o jogo foi muito ruim. Ruim não só para o Figueirense, como na minha avaliação para o Ercílio Luz. Eu esperava um jogo melhor
né? E teve hora ali que maltrataram a bola. Então, Figueirense vai ter que provar agora, daqui para frente, que esse jogo foi apenas uma noite ruim, foi apenas de oscilação, como disse o Bussi, como foi enfatizado pelo Iancel. Ou, se não, vai ser aquela volta, né, do passado, aquele Figueirense sofrível de 4-1 que tomou com o Criciúma. Então a gente vai ver agora, na sequência aí, se isso é apenas uma pedra, né, no caminho do Figueirense. Agora, é evidente que a campanha do Figueirense, na minha avaliação, ela é melhor do que esperava o próprio torcedor. Né? Muito melhor. Ainda mais quando começou o Criciúma, tomou 4, meu amigo, aquele empate de 1-1 com o Joinville. Então, assim, a campanha ela é boa. Figueirense não toma gol há 4 jogos. Né? É um time que tem potencialidade, sim, dá para desenvolver. Falta ainda, é preciso dizer, falta meio de campo, falta mais um 9, falta um camisa 10, falta alguém segurar um pouco mais essa bola no meio de campo. Mas pelo aquele quadro, né, Mancha, que a gente projetava lá no começo da temporada, o Figueirense ele vai se classificar. E aí vamos ver depois no mata-mata aí o que pode, se vai valer o peso da tradição da camisa, enfim. O Ian Cel é um gentleman, né? A gente tá junto aqui no estúdio, né? Ele olhou pra mim e fez... Fala, Ian! Aquela mãozinha assim, né? Pode falar. Mancha, só trazer uma informação para a torcida do Figueirense. Figueirense encaminhou a contratação do volante Henrique Rodrigues, de 20 anos, chega por empréstimo junto ao Cruzeiro, assina com o clube até o final do ano, mais um segundo volante, aquele box-to-box de área a área. Chega mais uma opção aí para o técnico João Bussi. Emerson Luiz. E o pênalti? Eu não estava na edição ali. O saudoso Miguel Livramento. Se aquilo lá não é pênalti, minha avó, a bicicleta. O Fábio pode falar aí. Eu nunca fiquei... Foi, hein? Eu estou aqui com o Marco Aurélio Júnior, que é nosso repórter, torcedor do Figueirense. Ele esteve no jogo, ele me falou, foi na minha frente. Foi pênalti claro, por Ercílio Luz. Aqui, ó, eu nunca fiquei em cima do muro. Foi pênalti. Pênalti não marcado. Como também tem muitas dúvidas do impedimento no gol do Criciúma, né? Contra o Nação, né? Gol do Criciúma contra o Barra. Acho que foi o Renato Kaiser, quando ele recebeu. Na minha avaliação, estava impedimento. A arbitragem está terrível esse ano. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para o sul do estado falar sobre o Ercílio, né? Que empatou aí com o Figueirense no meio da semana. Renato Semensati e o Leão do Sul. Marcelo, estou de volta agora para falar do Ercílio, né? O Ercílio começou o campeonato com dificuldade, muito questionamento, teve a saída do Raul Cabral, enfim. Página virada, superada, trocou de treinador. Nesta semana, Alexandre Lopes é a expectativa, é a grande aposta que o Ercílio faz, o jogador, ex-jogador, né? Mas com história no futebol de Santa Catarina, com história no Criciúma, enfim, convocação de seleção brasileira e tudo mais, agora numa nova função de treinador. E ele vai fazer a estreia dele em casa. Ele já estreou no meio de semana, mas estreia em casa, num palco que o torcedor do Ercílio olha e fala, rapaz, ele veio aqui com a Ferroviária, ganhou da gente nos pênaltis, levou a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro, depois a Ferroviária veio até a subir, conquistar o acesso e o Ercílio parou no meio do caminho. Mas agora é uma nova realidade. O Ercílio tem time com Cleiton, ex-Figueirense, enfim, o próprio Lazzaroni, lateral esquerdo. No papel é um time muito competitivo. Agora vai pegar o adversário que até agora, para mim, é a grande surpresa do campeonato. O Marcílio Dias, do competente Vaguinho Dias, que aliás já teve esse encontro aí recentemente na Copa Santa Catarina e não traz boa recordação para o torcedor ercilista, mas o Ercílio precisa dos 3 pontos para respirar na tabela de classificação. Tem que voltar a ser forte em casa. Tomara que o Alexandre Lopes consiga fazer isso com o Ercílio. Valeu, Renato. Lembro sim do Alexandre Lopes em campo. Olha só, vamos voltar para o oeste do estado, dessa vez para falar sobre o Concórdia. O Galo do Oeste enfrenta o Barra logo mais, fora de casa. Eduardo Florão, chega mais. De volta, Mancha, para falar agora do Concórdia, que também entra em campo hoje, logo mais contra o Barra. Fora de casa, o Concórdia, que vive uma situação bem diferente da Chapecoense, vem de empate contra o Brusque, levou o gol no finzinho do jogo, estava vencendo a partida, levou o gol de empate. Resultado muito lamentado pelo técnico Lucas Isoton, lamentado também pela torcida, porque praticamente encaminharia aí a classificação do Concórdia. Isso se estende, agora o Concórdia, caso vença o Barra, chega a 11 pontos na tabela de classificação e também se aproxima daquele ponto de corte. Historicamente, no Campeonato Catarinense, no atual formato, os clubes com 12 pontos já garantem a classificação para a próxima fase, então o Concórdia está muito perto disso. Para esse jogo, tem o retorno do volante Emerson, é uma tendência que ele volte a aparecer aí na equipe titular do Concórdia.
Entre os 11 jogadores escolhidos pelo técnico Lucas Isoton, é o Concórdia fazendo um bom início de estadual. Início não, né? Já está na metade, mas é um bom estadual aí e buscando também a classificação para a próxima fase da competição. Mancha. Valeu, Florão. Sérgio Badal, o Galo do Oeste, tá no rolo, né? Tá no bolo, tá com 8 pontos. Deixou escapar uma vitória, bem da verdade é essa, né? Cedeu o empate no finalzinho do jogo. Eu recebi uma informação, até porque repercutiu muito no final de semana, a vitória do Concórdia aqui em Chapecó. E lá naquela ocasião, e o Claudinei reclamou muito de cansaço, o Concórdia, a Chapecoense jogou na quarta, Concórdia jogou na quinta, voltou de Florianópolis e veio aqui e ganhou da Chapecoense por 1-0. A folha de pagamento do Concórdia é 130 mil reais, gente. 130 mil reais com comissão técnica e tudo. E vieram aqui, ganharam com a autoridade da Chapecoense e estavam ganhando do Brusque, 2 clubes de Série B de Campeonato Brasileiro. A vitória estava encaminhada quando escapou no finalzinho. Então, é um resultado que para o Concórdia tem que ser lamentado. Você está jogando em casa, está ganhando de 1-0, até o último lance do jogo, quando cede o empate, na minha opinião, perdeu 2 pontos. Mas mesmo assim a campanha é boa e o Concórdia vai classificar mais uma vez para o mata-mata. É um clube que também tem vaga na Série D no segundo semestre, mas quer garantir vaga para a Série D do ano que vem. Esse é o objetivo do Concórdia no Campeonato Estadual e está no caminho certo. Um time com folha de pagamento relativamente baixa, talvez uma das menores do estadual, mas que faz um campeonato muito seguro e vai classificar entre os 8 e vai brigar aí pelo objetivo, que é inicialmente uma vaga na Série D do Brasileiro do ano que vem. O Fábio estava fazendo as contas aqui, isso aí ele ganhava na época do futebol amador. Eu quero dizer o seguinte, né? Viva o nosso Concórdia, né? Viva o Galo do Oeste. Hoje, sem dúvida nenhuma, é a maior força do futebol do Oeste, que o resto está lá na parte de baixo da tabela. Agora, fazendo até uma comparação, será que tem jogador hoje no Campeonato Catarinense que ganha acima de 100 mil de salário? No Criciúma? No Criciúma, no Avaí. No Avaí. Tem, o Avaí tem jogadores acima de 100 mil. O Avaí tem. O Brusque pode ter 1, 2, talvez. Eu acho que é por aí. Legal. Falar, já que a gente falou do Brusque. Chapecoense. Também. Eu fiquei curioso agora, Mancha, também. Qual é a folha da Chapecoense hoje? O Badá tem essa informação? 1.200.000. Com tudo. 1.200.000 é a folha com jogadores, comissão técnica e tudo mais. Tá certo. Só que futebol, meu amigo... E já que eu falei na Chapecoense, que reaja, né? A nossa Chapecoense tem que reagir, porque nesse ano, diferente do 2010, não tem o Atlético de Ibirama para garantir a vaga na primeira divisão do ano seguinte. A nossa Chapecoense... Calma que a tua hora vai chegar. Fazer o seguinte, chamar o Marcelo Nunes para falar aí do Brusque, que a gente acabou citando aí nesse jogo. Chega mais, Xará. Mancha, a questão do Brusque Futebol Clube nesse campeonato catarinense, certamente o estádio Augusto Bauer tem feito uma falta danada para o Brusque Futebol Clube. A gente sabe, acompanha ao longo dos últimos anos, o quanto o Brusque sabe jogar dentro de seus domínios, no gigantinho da cidade de Brusque. E claro que com o estádio passando por essa reforma, o time está mandando suas partidas no estádio do Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, um estádio extremamente limitado, um estádio de atletismo que foi adaptado para o futebol, que não oferece a estrutura completa, a estrutura necessária, e realmente o Brusque tem se adaptado. Tanto que tem feito jogos até sem a presença do torcedor, o que certamente prejudica as atuações do time em campo, né? O time tem mostrado em alguns momentos, mostrou na última rodada contra o Concórdia fora de casa, um poder de reação, tanto que buscou o empate no finalzinho, mas vamos combinar que ainda é pouco de um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o atual vice-campeão estadual e que talvez depois do Criciúma seja apontado aí como um dos favoritos ao título do Campeonato Catarinense. Competição ainda, claro, vai seguir, o Brusque tende a ganhar mais musculatura daqui para frente, joga contra o Internacional de Lages, depois na sequência do campeonato, mas é claro que o torcedor já está de olho, já demonstra preocupação, inclusive nas redes sociais, com essas atuações do Brusque Futebol Clube. Bom, outro representante aqui da região, o Barra, tem demonstrado a cada rodada que realmente será uma barra
com perdão do trocadilho, jogar contra o time aqui de Balneário Camboriú. Já fez um ótimo campeonato estadual na temporada passada. É bem verdade que foi derrotado na última rodada do Campeonato Catarinense para o Criciúma, nada mais nada menos do que o líder, um resultado até normal, mas Chapecoense que o diga, Marcílio Dias que o diga, que já jogaram contra a equipe do Barra e viram a dificuldade que é jogar contra o time bem montado aí pelo técnico Eduardo Souza. Tem investimento, tem estrutura e já tem um histórico legal dentro do Campeonato Catarinense, por isso que é importante ficar de olho também no time do Barra Futebol Clube de Balneário Camboriú, que está aí, às portas de inaugurar o seu estádio, que vai fazer inveja, olha, para praticamente todos os times aqui de Santa Catarina, hein? Eu volto contigo aí no estúdio, Mancha, um grande abraço, até semana que vem. Legal, curioso até, torcendo aí pelo estádio do Barra, né? Já vi muitas maquetes, né? Nessa trajetória cobrindo futebol profissional de 25 anos, o que eu já vi de maquete, teríamos 288 estádios em Santa Catarina, todos eles saíssem da maquete, mas não tem nada a ver, tô torcendo muito pro Barra, pra gente dar uma olhada nesse estádio aí, quero conhecer de pertinho, ó. Boa tarde, Mancha, estou sempre ligado no seu programa. Não é meu, é nosso. Quem assistiu o jogo do Figueirense viu um antifutebol, não teve jogo. Um péssimo árbitro que foi conivente com o antifutebol. Mensagem do Júlio, acredito que torcedor do Figueirense. Vamos fazer o seguinte, dar uma olhadinha nos jogos aí, 2 jogos hoje, 3 amanhã no domingo e 1 na segunda-feira. Ó, hoje, daqui a pouco, né, 4h30 na Arena Condá, tem Chapecoense e Joinville. Não vou falar que é clássico, não, o Fábio vai dar toda aquela explanação, que não é da mesma cidade. Um dos grandes jogos do futebol catarinense, dos grandes encontros do futebol catarinense na Arena Condá. Ainda hoje, Barra e o Concórdia, né? No Gigantão das Avenidas, em Itajaí, o Barra tá jogando lá, hoje às 6 horas da tarde. Daí amanhã, 3 jogos seguem a rodada. Nação de Araquari e Figueirense, 4 da tarde, na Arena Joinville, e em Joinville o Nação, que joga na Arena. Tem mais jogo no domingo, tem Ercílio Luiz e Marcílio Dias, às 5 da tarde, no Aníbal Torres Costa, em Tubarão. O comentarista esses dias se confundiu em rede nacional, falou o Ercílio Dias. O Ercílio Dias. E também domingo, um pouquinho mais tarde. 7 horas eu já acho tarde para domingo, Fábio. O cara já tá começando a pensar na segunda-feira, mas o torcedor vai, hein? Brusque e Inter de Lages no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Por quê? Porque é sem público. Ah, esse é sem público, A Polícia tá certo, Militar e o Ministério Público vetaram a presença. Fui dar uma forcinha pro torcedor do Brusque, não dei mal. Não deu. Tem mais um, estava olhando pra cima, porque o telão onde aparece aqui pra gente, ele é um pouquinho acima. Pode colocar o jogo de segunda-feira. Foi o jogo da mudança, né, Fábio? Era sábado, passou para domingo, depois voltou para não sei o quê. Agora é segunda-feira, 7 da noite, na ressacada, Avaí e Criciúma. Ainda em ritmo de carnaval, o jogo acontece em Florianópolis. Foi certa essa mudança, Fábio, no final das contas? Não, no final foi certo, né? No final teve bom senso, mas não tiveram bom senso na hora de formular uma tabela. Você tem que fazer uma tabela entendendo o contexto, a cidade onde é. Você não pode fazer... Esse jogo estava marcado, gente, para daqui a pouco, 4 horas aqui no estado da ressacada. Aí alguém vai dizer, sabe qual é o problema? Agora, em Florianópolis, se espera 150 mil foliões. Porque aqui, só para entender, contextualizar, além do Carnaval na Passarela, que você vai ver aqui na tela da NDTV, viu o Emerson, o Badá e a galera que está acompanhando, o Ian, 150 mil pessoas estão aqui em volta da praça. É aquele bloco de sujo, como a gente costuma falar. A galera se vai ali, meu amigo. E aí você tem que ter policiamento, não teria policiamento para estar na ressacada. A questão, às vezes, de encontro, de torcida, o trânsito, daqui a pouco vão começar a fechar a via dali. Então não tem como fazer um jogo Avaí e Criciúma. Então faltou inteligência. E faltou também, ou teve muita letargia, porque o Badá também acompanha a minha rede social, Badá, e há muito tempo eu tenho chamado a atenção desse jogo. Lá no meu Twitter tá lá, ó. Há muito tempo, pessoal, e aí o jogo sábado, a federação não vai se mexer? Demoraram a se mexer. Aí passaram para domingo, amanhã, 11 horas da manhã. Não dá, gente. Também não dá, não funciona. Pelo menos tiveram aí um meio bom senso, digamos, para tentar corrigir. Vai ser segunda-feira, às 19 horas. Segunda-feira, às 19 já não acho tão tarde. Acho domingo. Não, domingo bem, eu acho que a semana vai começar. Ainda rola o carnaval, mas não tem a escola de samba, o bloco de bom sujo. Horário. Tudo bem. Mas poderiam ter pensado. Que pensem, né? A tabela. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco vai estar ao vivo com a gente aqui no quadro Entrevista Coletiva o técnico do Tigre, atual líder do campeonato, campeão da Recopa, representante catarinense na Série A de 2024.
24, Cláudio Tencati vai bater um papo aqui com a gente, responder as perguntas dos nossos comentaristas. É rapidinho, a gente já volta, vai pro intervalo no ritmo do samba.